Eu sou historiador, né? E um dia me ocorreu a curiosidade, acho que a gente trabalha muito com curiosidade em história, né? Sim, sim. Que tipo de golpe eram aplicados, digamos, 50, 60, 70 anos atrás? Né? Essa já é uma boa questão. Alguns são clássicos. Bom ponto de partida. Né? E disso veio assim, uma associação de ideias. Segunda coisa, o Conto do Vigário, será que ele é representativo culturalmente? Né? E terceira coisa, os vigaristas não podem ser interpretados como atores e autores. Opa. Não ofenda a classe. Porque imagina só o que significa você, o vigarista, fazer uma interpretação em plena rua, convencer as pessoas. Os vigaristas, às vezes, eles são capazes de fazer coisas que alguns autores profissionais não estariam dispostos a fazer. Habilidade, né? Improviso contínuo. Improviso contínuo. Ele tem que improvisar porque a dramatização vai mudando. é própria e tudo mais, então ele tem que saber se adaptar. Né? O conto do vigário, de onde vem essa expressão, conto do vigário? Tem um livro muito interessante, escrito em 1903, que se chama Os Ladrões no Rio, de um delegado carioca chamado Vicente Reis. E para ele, a origem da expressão tinha origem numa carta que chegava da Espanha, para uma pessoa abonada e rica aqui do Brasil, e a carta vinha de um padre espanhol. E dizia, olha, você recebeu uma herança tremenda. Essa carta que você tem aqui, havia só um problema para ele receber a herança. Ele tinha que pagar as custas de um processo que o falecido tinha respondido no passado, porque tinha muitos inimigos, aquela coisa toda. Ele ia ser procurado por alguém para recolher esse dinheiro. Recolher esse dinheiro para ter direito. Se o sujeito pagasse, né, e teve muita gente que pagou, Vicente Reis fala sobre isso, né, a quem ele podia culpar? Um padre, ou um cura, ou um vigário, ou um conto aplicado. Você está entendendo? Então essa é uma primeira das versão. origens do conto do vigário. Pois é. Se eu posso resumir a ideia dizendo que assim, vigarice é cultura. Tá? Então, assim, eu posso interpretar um momento histórico, uma sociedade determinada, pelos golpes que eram aplicados naquele momento. E aí a coisa fica interessante, porque o que eu descobri? Existem golpes que eram aplicados no Brasil décadas atrás e que não são aplicados mais. O contexto cultural que sustentava esses golpes desapareceu. Mas existem golpes antiquíssimos e que estão sendo aplicados agora, nesse momento. Posso te dar o exemplo, que eu acho que é o mais significativo, daquele que eu considero o maior clássico da dramaturgia da vigarice brasileira. Boa classificação. Autenticamente, que é o famoso conto do bilhete premiado. O golpista, ele aplica querendo ser esperto. E o que se faz? O que cai no golpe, o que se faz vítima, só é vítima porque ele quer ser esperto. Então. Né? Eu faria só uma observação nesse caso. Eu diria que existe uma faixa aí de talvez 5 ou 10% dos golpes que não funcionam com base nessa sedução. Se baseia no terror. Então, eu posso lembrar, por exemplo, do conto do fiscal. Conto do fiscal. O pânico de... O vigarista finge que é um fiscal, entra no estabelecimento comercial, acha um monte de defeitos na escritura contábil da empresa e pede propina. No conto do vigário, quando ele funciona, a vítima também interpreta. Também interpreta. Ela entra no papel. Também entra no papel. Ela tem um papel reservado para ela. Sim. Se a suposta vítima se recusar a entrar naquilo, o golpe não funciona. Não acontece. E aí você vê como é culturalmente representativo. O primeiro registro documental que eu tenho desse golpe é de 1935. E eu tenho certeza que ele está sendo aplicado em algum momento. Em alguma cidade do Brasil ele deve estar sendo aplicado. Um golpe que tem essa longevidade é uma arte muito significativa. Onde é que você recolheu dados sobre essas coisas todas? A fonte mais interessante que eu consegui foram os processos judiciais. Mas assim, consultei mais de 600 processos sobre estelionato, crônica policial. É uma fonte maravilhosa. Crônica policial. Me fala deste cara, o Peter Kellerman, autor do Brasil para Principiantes e criador do Carnê Fartura. Era uma vigarice esse Carnê Fartura? É uma figuraça. Peter Kellerman, os mais antigos vão lembrar dele. Ele escreveu um livro que ficou muito famoso, que se chamava Brasil para Principiantes. Ele é húngaro, veio morar no Brasil, então ele escreveu um livro para explicar o Brasil para estrangeiros. Nossa, muito bom! Já tem uma pinta de vigarice nesse negócio. Essa terra exótica e tudo mais. Só que algum tempo depois, ele lançou uma iniciativa que ele chamou de Carnê Fartura. Era uma espécie de loteria particular, ele sorteava prêmios e tudo mais. E começou a dar certo, as pessoas compravam o Carnê Fartura e tudo mais. As pessoas adoram essas coisas. Né? Até o dia que ele sumiu, com toda a arrecadação. Com toda a fartura. Exatamente.
O que eu acho fascinante é que ele escreveu o livro primeiro, né? Ele mostrou que ele entendia os brasileiros e depois ele deu o golpe. Olha. Eu não acho que os brasileiros têm uma propensão particular para vigarice. Não. Eu acho que cada país tem os seus vigaristas. Tem a sua parcela, Sim, né? tem. São cérebros os italianos também. Pois é, exatamente. Não, fama também de vigaristas. Desculpem, hein, gente, eu sou descendente italiano. Não, mas é culturalmente. Mas né? é isso mesmo. né? Tem um negócio que chama pirâmide, que você tem um grupo e você... Isso é um golpe também, né? Pirâmide, Pirâmide, você tem os amigos... Tá que aqui você no livro. trai Está aí no livro. Tá aí no livro. Isso é invenção do italiano. Opa! É mesmo? Do italiano, La Pirâmide. chamado Carlo Ponzi. Carlo Ponzi. Que foi para os Estados Unidos. Né? E ele que começou com essa história, ele abriu uma agência de investimentos e dizia, olha, eu dobro o seu capital em pouco tempo. Então, ele que inventou essa história de remunerar investidor antigo com dinheiro de investidor novo. Isso vai multiplicando como uma pirâmide. Isso chegou ao Brasil e, de novo, isso está em aplicação diferentemente... Sobre várias outras formas, inclusive. De outras formas. Mas diferente do conto do bilhete premiado, o conto da pirâmide, ele não é contínuo. Ele vai por surtos. Ele me lembra... Vai e volta, né? Ele me lembra as epidemias de gripe, esse tipo de coisa. Né? Mas é um clássico. Esta foto maravilhosa aqui, o Maluf recebendo o apoio do falso bispo à sua candidatura à presidência da República. Me fala. Esse é o ponto do vigário, é isso? O Maluf caiu no ponto do conto do vigário? Caiu. O Maluf caiu no conto do vigário. Eu tenho um capítulo que eu falo sobre assim, hábitos, costumes e imaginários da política no Brasil e como é que isso gerou tanto golpe. Você está entendendo? O mais comum era o golpista fingir que ele era amigo de gente importante para enganar a gente comum. Mas eu achei interessante colocar isso aí para mostrar que havia golpista que fingia que era amigo de gente comum para enganar gente importante. Olha, só o contrário, né? Muito bom. Claro, está precisando de votos, não sei o quê, né? Então, vamos lá, né? O Maluf era candidato a presidente da República, né, em 1988, eleições de 1989. Um belo dia chega lá o bispo de São João do Meriti, para manifestar apoio ao Maluf e tudo mais. O Maluf ficou felicíssimo, né? Tirou essa foto e tudo mais. Ficou um pouco chato quando se descobriu que o sujeito não era bispo, não tinha nenhuma ligação com a Igreja Católica. Nada disso. Você! Eu queria ter visto a cara dele na hora que ele descobriu. Tem um capítulo em que eu explico o crescimento das cidades, porque eu quero explicar que as grandes cidades, as metrópoles, são um ambiente ideal para o conto do vigário. Não que não houvesse engano no Brasil antes disso. Havia. Né? Mas era outro gênero de engano. Né? Até a pessoa chamava de burla, é diferente. Burla. Que é uma expressão antiga até jurídica. Aí eu faço 4 capítulos para mostrar aspectos do imaginário brasileiro e que deram motivo para que se desenvolvessem golpes. Vazão a isso. Para que os nossos dramaturgos vigaristas criassem dramatizações mesmo. Né? Então eu falo, por exemplo, desse crescimento das cidades, existe essa sensação de orgulho, de superioridade do homem da cidade em relação ao caipira. Em relação ao caipira. Aí entra o conto do bilhete premiado. Aí tem outro capítulo que eu falo da questão da modernidade. Né? Quem vivia na cidade se imaginava vivendo num estado de modernidade, avanço e tudo mais. E havia um golpe que se chamava Conto da Guitarra, em que se vendia uma máquina de fazer dinheiro. Conto da Guitarra. Que isso vem lá, isso me lembra o Macunaíma que vendia aquele pato que cagava a moeda de ouro. Pois exatamente. Gente, agora eu tô lembrando que eu tenho... O herói sem caráter. O herói sem caráter. Maravilha. Quem é esse senhor tão respeitável que o Joe Yellow Kid Whale? Esse é outra figuraça. Porque, assim, eu gostaria de ter o ponto de vista de um vigarista que falasse como é que era esse trabalho de enganar as pessoas e tudo mais. E esse vigarista é um vigarista americano que escreveu uma autobiografia. Nossa, ele falou sobre ele mesmo, muito bom. Em parceria com um jornalista, ele já estava aposentado, essa foto ele já é aposentado, né? Para não perder o hábito, ele vendeu os direitos de filmagem do livro para 2 produtores diferentes. Direito exclusivo para um monte de gente. E você sabe aquele filme Golpe de Mestre? Golpe de Mestre. Em grande medida é baseado na história dele. Que ele fala. Que bacana. Aquela coisa da falsa casa de apostas e tudo mais. Isso virou uma temática comum, inclusive no cinema. Tem aquele do Leonardo DiCaprio também, Agarre-me se for capaz. Prenda-me se for capaz, os vigaristas. Vai sair um filme agora também sobre um vigarista brasileiro. Que ficou célebre também, que pousou na televisão, alugou um jatinho, fez uma cara. Absurdo. Eu gosto muito de 9 Rainhas, aquele filme argentino. 9 Rainhas, aquilo é fantástico. Que é esplêndido, né? Esplêndido. Pega bem esse espírito mesmo, né?